Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós falaremos sobre a estrutura da oração, tá? Como ela se forma. O que é uma oração? Como nós já vimos em sala, é um enunciado que tem um verbo ou uma locução verbal que é geralmente constituída por um sintagma nominal, ou seja, um sujeito, e sintagma verbal, um predicado. O número de verbos sempre vai indicar o número de orações dentro de um período, tudo bem? Dicas de concordância. Quando o sujeito é formado por pessoas gramaticais diferentes, exemplo, eu, nós, mais alguém, o verbo fica na primeira pessoa do plural, por exemplo, eu e você fomos à livraria, ou seja, são duas pessoas, então eu não posso dizer eu e você foi à livraria, mas sim fomos. Se não houver primeira ou segunda pessoa, o verbo usado vai sempre ficar na terceira pessoa do plural, por exemplo, ela e a tia estão muito felizes. Correto? Agora falaremos sobre a estrutura em si da oração. Primeiramente, sobre a ordem direta. Na ordem direta, gente, vocês vão construir a oração de vocês sempre, lembrem-se, sempre nessa estrutura, ou seja, primeiro sujeito, depois verbo e depois complemento. Então, na ordem direta, o sujeito é disposto na oração sempre antes do predicado, tá? Que no caso faz parte do verbo do complemento, né? Por exemplo, ó, as mães, sujeito, preocupam-se, verbo, muito com seus filhos, complemento. Dividindo mais sintaticamente aí, nós temos as mães, sujeito, preocupam-se muito com os filhos, predicado. Então, só para todos gravarem, a ordem direta é aquela que se inicia, né, e se forma com sujeito, verbo e complemento nessa ordem. Já na ordem indireta, já não respeita-se mais a sequência de sujeito, verbo e complemento, correto? Na ordem direta, o sujeito ele é disposto sempre depois do predicado. Vocês podem observar. Então, observem, ó. Arrombaram a janela com a maior facilidade os bandidos. Então, vocês podem perceber que o sujeito ele é sempre disposto após o predicado. Aí ficou um pouquinho fora de ordem aí, mas vocês podem perceber que a estrutura da ordem indireta, ela não respeita sujeito, verbo e complemento, correto? Nós temos aí, ó, verbo, sujeito, complemento, ou complemento, verbo, sujeito. É só lembrar que o sujeito já não virá mais no início na ordem indireta, correto? Espero que vocês tenham entendido e como atividade, vocês deverão responder a apostila volume 2 do livro didático, as páginas 19 a 20 e enviar essas fotos no meu privado.